Dia 142, Números, capítulo 31. E o Senhor disse a Moisés: Vinguem-se dos midianitas pelo que fizeram ao povo de Israel. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Alguns de vocês devem se preparar para lutar e realizar a vingança do Senhor contra os midianitas. Envie à guerra 1000 homens de cada tribo de Israel. Assim, dos milhares de israelitas foram separados de cada tribo 1000 soldados armados. O total de homens armados para a guerra foi de 12.000. E Moisés mandou à guerra 1000 homens de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava as trombetas sagradas para o toque de alarme. E lutaram contra os midianitas de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e os filhos. Levaram também todo o seu gado e as posses de midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despejos, além das pessoas e animais. Então trouxeram os prisioneiros e os despojos dos midianitas a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel, ao acampamento nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes do povo saíram e foram receber o exército fora do acampamento. Mas Moisés ficou irado com os oficiais do exército, os comandantes dos milhares e os comandantes de centenas que voltaram da guerra. Ele perguntou: Por que vocês deixaram viva todas as mulheres? Foram elas que seguiam o conselho de Balaão e levaram o povo de Israel a adorar ídolos no Monte Peor, quando veio uma praga para castigar o povo do Senhor. Agora mantém todas as crianças do sexo masculino também e todas as mulheres que já tiveram relação com algum homem. Mas deixem viver todas as meninas e também as moças ainda virgens. Todos vocês devem ficar fora do acampamento por 1 semana. Todo aquele que matou alguém ou que tocou em algum morto deve ser purificado no 3º e no 7º dia. Isto também se aplica aos seus prisioneiros. Vocês também devem purificar toda roupa e também tudo que é feito de couro e de pelos de cabra e também todo objeto de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que foram à guerra: Estas são as ordens que o Senhor deu a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo aquilo que resiste ao fogo, vocês terão de passar pelo fogo, para que seja purificado. Vocês também deverão purificar esses metais com água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo terá de passar pela água. Vocês também devem lavar as roupas no 7º dia para ficarem puros. Depois poderão entrar no acampamento. E o Senhor também disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar, e as autoridades das famílias do povo devem cortar as pessoas e os animais capturados. Dividam em 2 partes o que foi tomado. Uma parte será dos que foram à guerra e a outra parte será do povo. Daquilo que os soldados trouxeram da guerra,
separem um tributo ao Senhor, de cada 500, um pertence ao Senhor, seja de pessoas, bois, jumentos ou ovelhas. Tome metade desse tributo que foi dado a eles e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. E da parte que pertence ao povo, de cada 500, um pertence ao Senhor, seja de pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou de qualquer outro animal, e o entregue aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado. O total de pessoas e animais capturados pelos soldados, além das joias, roupas e outros objetos que eles guardaram para si, foram 65.000 ovelhas, 72 cabeças de gado, 61.000 jumentos, 32.000 moças que não tiveram relação com o homem. Então, a metade destinada aos que foram à guerra foi de 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foi de 675 ovelhas, 3.000 cabeças de gado, dos quais o imposto para o Senhor foi de 72 cabeças, 30.500 jumentos, dos quais o imposto para o Senhor foi de 61 jumentos, e 16.000 pessoas, dos quais o tributo para o Senhor foi de 32 pessoas. Moisés entregou o tributo ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor, como ele havia ordenado a Moisés. A outra parte que pertencia ao povo de Israel, Moisés separou da parte que pertencia aos homens que foram à guerra. Essa foi a parte que pertenceu à comunidade de Israel: 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade pertencente ao povo de Israel, Moisés separou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, de acordo com o Senhor havia ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais do exército, os comandantes dos milhares e os comandantes das centenas foram a Moisés e disseram: seus servos fizeram contagem do que foram à guerra, e verificamos que não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor o que encontramos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, selo, brincos e colares, para o pagamento pelo nosso pecado perante o Senhor. E Moisés e o sacerdote Eleazar receberam esses objetos de ouro, todos bem trabalhados. O total do ouro da oferta que os comandantes de milhares e os comandantes de centenas ofereceram ao Senhor foi de 200 quilos. Cada homem que foi à guerra tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro entregue pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas e o levaram até o tabernáculo perante o Senhor para servir de lembrança permanente para os israelitas. Salmos, capítulo 75. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Nós oramos ao Senhor e contamos os seus feitos maravilhosos. O Senhor promete: na ocasião oportuna, vou julgar com justiça os perversos. Mesmo que a terra trema e os seus moradores vivam em túmulo, eu manterei firmes as bases que sustentam o mundo. Muitas vezes avisei aos orgulhosos: não fiquem cheios de si. Também disse aos que desprezam a Deus: não pensem que vocês são mais fortes que Deus.
Não se rebelem contra os céus, fazendo pouco caso do Senhor. A força e a ajuda não vêm do Oriente nem do Ocidente. Deus é quem julga os homens, dando força e poder e uns e destruindo a outros. Na mão do Senhor há uma taça cheia de um vinho forte e espumante. É a taça do seu julgamento, da qual os perversos beberão até a última gota. Mas, quanto a mim, falarei dessas coisas para sempre, cantando louvores a Deus de Jacó. O Senhor promete: destruir o poder dos perversos, mas aumentarei a força dos homens que me obedecem. Salmos capítulo 76. Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande e respeitado em Israel. Sua casa está em Salém, o seu templo no Monte Sião. Ali ele destruiu as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra do inimigo. Como o Senhor é glorioso, é mais majestoso do que os altos montes. Os homens valorosos foram derrotados, dormem o sono da morte, e nem os soldados mais valentes puderam evitar a derrota. Quando o Senhor deu a ordem, ó Deus de Jacó, carros de guerra, cavalos e cavaleiros ficaram paralisados, fora de ação. Somente o Senhor é tremendo. Não é sem razão que todos têm medo da sua ira. Lá dos céus decretou juízo e a terra treme, os povos ficaram quietos de medo. Quando o Senhor se levanta para cumprir a sentença e salvar todos os oprimidos da terra. E quando o homem cheio de ira se revolta contra o Senhor, a sua vitória ainda é maior e a sua glória aumentará. E como o resto das batalhas, o Senhor se vestirá. Cumpra todas as promessas que fizeram ao Senhor, o seu Deus. Não deixem de cumpri-las. Que todas as nações vizinhas tragam ofertas de gratidão para Deus, aquele que é digno de temor e honra. Ele acaba com o orgulho dos príncipes e todos os reis da terra têm medo dele por causa dos seus grandes feitos. Isaías capítulo 23. Este é o julgamento de Deus contra Tiró. Chorem, chorem navios de Tarsis, porque Tiró foi destruída. Não sobrou nenhuma casa, nenhum porto para os navios atracarem. De Chipre veio esta mensagem: há um silêncio de morte por todo o litoral. A cidade que ficou rica com o comércio dos navios de Sidom, a cidade que era o mercado do mundo, para onde vinham os cereais e os tecidos do rio Nilo, no Egito, que vocês vendiam a todas as nações, está completamente silenciosa. Sidom, você que é a fortaleza do mar, deve sentir uma enorme vergonha, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: nunca tive dores de parto, nem dei à luz. Nunca criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, haverá grande tristeza naquele país por causa de Tiró. Moradores de Tiró, cruzem o mar para Tarsis. Chorem ao deixar sua terra. Vejam o que aconteceu com sua grande cidade. Vejam o destino de Tiró, cidade alegre, cidade antiga, que conquistou novas cidades muito longe de seu país. Quem foi que provocou a destruição de Tiró, a cidade que construiu outros reinos e era rainha do comércio, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor Todo-Poderoso planejou tudo isso para acabar com seu orgulho e vaidade
e mostrar como ele rebaixa os que se consideram mais importantes. Agora vocês, povos de Tiro, cultivem a sua terra como se cultivavam as margens do Nilo, pois o seu porto, ó filha de Tarsis, já não existe mais. O Senhor estendeu sua mão sobre o mar, sacudiu seus reinos. Ele mandou destruir a fortaleza de Fenícia. Ele disse: ó filha de Sidom, esta foi a primeira vez que você foi atacada. Você nunca mais será uma cidade alegre e poderosa como antes. Mesmo que você fuja para Chipre, não conseguirá viver em paz. Quem destruiu os palácios de Tiro foi a Babilônia e não a Assíria. Eles cercaram a cidade e reduziram Tiro a um monte de ruínas. Chorem, chorem navios de Tarsis que cortam os mares, porque o seu povo de origem foi destruído. Depois disso, Tiro ficará esquecida por 70 anos. Quando um povo rei estiver reinando, ela será reconstruída. Tiro será como a prostituta daquela canção que diz: ó prostituta esquecida, por todos, pegue a harpa e vá para a cidade. Toque a harpa e cante as suas canções, para que todos se lembrem de você novamente. Sim, depois de 70 anos, o Senhor fará a cidade de Tiro renascer. Ela voltará a ser a prostituta de antes, vendendo-se a todos os reinos que há na face da terra. Mas vai chegar um dia em que todo o seu lucro será separado para o Senhor. As riquezas de Tiro não serão guardadas nem depositadas. Seus lucros serão dados para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas.